Sabe uma coisa que a gente raramente para pensar? A gente simplesmente aperta o interruptor e a luz acende. Coloca o celular na tomada e ele carrega. É quase mágico, sabe? Uma presença constante na nossa vida. Totalmente. A gente só lembra que o setor elétrico existe quando a conta de luz chega mais salgada. Exato. Ou quando falta energia, claro. E o que a nossa análise de hoje mostra é que, por baixo dessa aparente estabilidade, o setor está passando por uma transformação imensa. Por isso, a nossa missão aqui é entender as forças que estão, de certa forma, redesenhando o mapa da energia no Brasil. Vamos falar de demanda, de oferta e, claro... E como essa briga de gigantes impacta os preços e o futuro do setor. Isso. Exatamente. E essa é uma conversa que vai do nosso dia a dia, sabe? Do ar-condicionado que a gente liga até as grandes decisões de infraestrutura do país. A gente vai passar pelo consumo das famílias, da indústria, dar uma olhada na situação dos nossos reservatórios, que são a grande bateria do Brasil, e aí analisar o que vem pela frente de inovação e de risco, com um olho bem especial no que nos aguarda em 2026. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. E eu quero começar com um dado dos relatórios que me fez parar e pensar. Se eu te perguntasse qual o horário de pico de consumo de energia no Brasil, o que você diria? A gente logo imagina o fim do dia, né? Ah, sim. 6, 7 da noite. Todo mundo chegando em casa, ligando chuveiro, TV, luzes, certo? Seria a resposta clássica. Mas isso mudou completamente. Hoje, o pico de consumo de energia no Brasil acontece à 1 da tarde. 1 da tarde? Como assim? Em pleno horário de almoço? O que explica uma mudança tão drástica? São 2 fatores principais, e eles refletem bem o mundo em que a gente vive hoje. O primeiro, e mais óbvio, é o calor. As ondas de calor estão cada vez mais intensas, mais frequentes, e o resultado é um uso massivo de ar-condicionado durante a parte mais quente do dia. Tanto em escritórios quanto em casa, imagino. Exatamente. E o segundo fator que vem crescendo de forma exponencial é a frota de carros elétricos. Ah, claro! Muita gente aproveita o horário comercial para recarregar os veículos. Isso alterou fundamentalmente a curva de consumo do país. Peraí, então o que você está me dizendo é que não estamos falando de um pico isolado de um verão mais quente que o normal. A gente mudou permanentemente de patamar de consumo. Exatamente. Os dados de consumo de 2025 foram bem parecidos com os de 2024, mas o ponto crucial é que ambos os anos estão num nível muito, mas muito acima do que a gente via antes. Não é uma onda, é um novo normal. A demanda estrutural por energia no Brasil, ela aumentou. E aqui tem um insight que funciona quase como um termômetro da saúde do país, não é? A relação entre consumo de energia e a economia. É um espelho quase perfeito. Se você colocar o gráfico de consumo de energia ao lado do gráfico de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, eles se movem numa sintonia impressionante. A correlação é altíssima, de 0,78. Na prática, isso significa que a demanda por energia nos diz, quase em tempo real, se a economia brasileira está aquecendo ou esfriando. Muitas vezes antes mesmo dos dados oficiais serem consolidados. Isso mesmo. Mas tem uma coisa nessa conta que parece não fechar por completo. Se a economia como um todo está aquecendo e o consumo de energia reflete isso, por que a gente vê uma diferença tão grande entre os setores? O consumo residencial e comercial está bombando, mas o industrial parece estar na contramão. Essa é a grande divergência que os números mostram. É um ponto super importante. Enquanto o consumo das famílias e dos serviços é impulsionado pelo calor, pelo nível de emprego, pela renda, a indústria brasileira vive outra realidade. A gente viu isso claramente em agosto de 2025, consumo residencial subindo forte e, no mesmíssimo mês, o consumo industrial despencando. E por que a indústria está consumindo menos energia? Porque, infelizmente, ela está produzindo menos. Isso é o reflexo de um processo de décadas de perda de relevância da indústria no PIB brasileiro. Entendi. Aí a gente esbarra em velhos conhecidos, né? O tal do custo Brasil, com sua logística complicada e cara. A carga de impostos. Uma carga de impostos nas alturas, que tira a competitividade
E, claro, a competição com a indústria chinesa, que virou a grande fábrica do planeta e consegue produzir de forma muito mais barata. Isso é uma coisa que a gente percebe no dia a dia. É só olhar a quantidade de carros de marcas chinesas nas ruas. Aumentou absurdamente nos últimos anos. Exato. Ou ir a uma loja e ver que a etiqueta da roupa, do tênis, do eletrônico, quase sempre diz que foi feito na Ásia. Pois é, a nossa indústria sente esse golpe e o consumo de energia dela é o retrato fiel dessa dificuldade. Ok, então essa demanda toda, com gente ligando ar-condicionado na hora do almoço e o consumo residencial a todo vapor, coloca uma pressão imensa no sistema. A pergunta natural é: a gente tem energia para tudo isso? Como é que está o outro lado da equação, o da oferta? E essa parte, eu diria, mais tensa da nossa conversa, porque a resposta para temos energia depende fundamentalmente de São Pedro. Nossa matriz ainda é muito, muito dependente das hidrelétricas e o ponto mais sensível hoje são os níveis dos reservatórios. Quão sensível? Onde que o sinal amarelo acende? Ele já acendeu. Os dados de janeiro já mostraram um alerta amarelo forte. Os principais reservatórios do país, no sistema Sudeste e Centro-Oeste, que é o coração do nosso sistema, eles estavam com níveis cerca de 10 pontos percentuais abaixo da média histórica para esta época do ano. 10 pontos. É bastante coisa. E é bom a gente lembrar como isso funciona. O sistema brasileiro opera como um efeito sanfona, certo? Isso. A gente depende do período de chuvas de outubro a março para encher a nossa caixa d'água. Essa água acumulada é a nossa energia estocada, a nossa grande bateria natural, que vai ser usada durante os meses de seca, de abril a setembro. Perfeito. Então, essa bateria já começa o ano com menos carga do que deveria. É isso. É exatamente isso. E o problema é que as previsões não são animadoras. O próprio Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que é o cérebro da operação, já sinalizou que o volume de chuvas nesse período úmido está vindo abaixo da média. Aí complica. Complica. Isso significa que, muito provavelmente, o ONS terá que tomar medidas para garantir que a gente atravesse o período seco sem sustos. E que medidas são essas? O que eles fazem numa situação dessas? Basicamente, significa poupar a água dos reservatórios. E, para isso, tem que acionar outras fontes de energia mais caras e mais poluentes, como as usinas termoelétricas, que queimam gás, óleo ou carvão. Entendi. É como ter que usar o cheque especial porque o dinheiro da conta corrente está acabando. Exato. Funciona, mas o custo é bem maior. Então, nós temos um cenário de tempestade perfeita se formando. Mais gente querendo usar energia e a nossa principal caixa d'água mais vazia. Isso não pode acabar bem para o nosso bolso, imagino eu. Não mesmo. É aí que a conta chega, literalmente, da forma das bandeiras tarifárias. As famosas bandeiras coloridas na conta de luz, que, na prática, são um aviso de que a situação está complicada e que a energia vai custar mais caro. Mas o objetivo é só fazer a gente economizar ou tem algo mais por trás? Tem as duas coisas. O primeiro objetivo é a comunicação. É dar um sinal claro para a sociedade. Olha, a geração de energia está mais cara, então é bom economizar. A ideia é que, com o preço mais alto, as pessoas usem o ar-condicionado de forma mais consciente ou pensem duas vezes antes de usar equipamentos de alto consumo. É um incentivo para reduzir a demanda pela via do preço. Isso. E a segunda função? A segunda é puramente financeira. Como eu disse, para poupar a água dos reservatórios, o sistema precisa ligar as termoelétricas. E a energia termoelétrica é muito mais cara de produzir. A bandeira amarela ou vermelha serve para arrecadar o dinheiro extra necessário para pagar por essa energia mais cara. Evitando um rombo financeiro no setor que teria que ser pago com juros lá na frente. Exatamente. E pelo que eu vi nos materiais, a projeção para 2026 não é nada animadora. 0 chance de bandeira verde durante o ano. A projeção inicial é de um ano com a conta de luz mais salgada, sim. O cenário mais provável indica o início do ano ainda com bandeira verde, mas já em maio a situação muda para bandeira amarela. Certo. Conforme o período seco avança, no meio do ano, a previsão é que a gente entre na bandeira vermelha, patamar 1 e talvez até o 2. Nossa. E só no final do ano, com a volta das chuvas, a gente retornaria para a bandeira amarela. Mas espera aí, tem um fator aqui.
2026 é um ano eleitoral. Sim. Existe o risco real de o governo tentar segurar esses aumentos na canetada para não gerar um desgaste político e perder popularidade? Esse é o grande elefante na sala. A tentação de intervir politicamente nos preços é enorme em ano de eleição. O governo poderia, por exemplo, aumentar subsídios para mascarar o custo real ou simplesmente pressionar a agência reguladora para não acionar as bandeiras, Mesmo que tecnicamente necessário? mesmo que seja necessário. E qual seria a consequência disso? Seria como tomar um analgésico para uma dor de dente sem tratar a cárie. Alivia o sintoma na hora, que é o preço alto, mas o problema de fundo, que é o baixo nível dos reservatórios, continua lá. Ou piora. Entendi. A gente estaria gastando uma água preciosa que pode fazer muita falta mais para frente, correndo o risco de um problema ainda maior em 2027. É o famoso empurrar com a barriga. Certo, o cenário de curto prazo é tenso, com essa pressão nos reservatórios e nos preços. Mas olhando um pouco além, parece que tem muita coisa mudando para melhor, uma verdadeira revolução silenciosa acontecendo no setor, não é? Sem dúvida. Apesar dos desafios conjunturais, a agenda de modernização e inovação do setor elétrico brasileiro é uma das mais vibrantes do mundo. Há várias frentes se movendo ao mesmo tempo. Vamos falar delas. A primeira que se destaca é a abertura do mercado livre de energia. O que isso significa na prática, sei lá, para a dona de uma padaria ou dono de um restaurante? Significa liberdade de escolha e, muito provavelmente, uma conta de luz mais barata. Até pouco tempo, só grandes indústrias podiam acessar esse mercado. Agora, com as novas regras, consumidores menores podem negociar a compra de energia diretamente com as empresas geradoras ou comercializadoras. Ah, que interessante. Eles podem fechar contratos mais longos, com preços mais baixos e previsíveis, fugindo das variações das bandeiras tarifárias. É uma mudança que traz mais competição e eficiência para o sistema. E tem outra conta que sempre aparece na discussão, os subsídios. Um valor gigantesco na casa dos 50 bilhões de reais por ano. Quem paga essa conta? Todos nós, que não recebemos os subsídios. Essa conta está embutida na tarifa de energia de todo mundo. Entendi. Ela serve para bancar principalmente os incentivos para geração distribuída, como os painéis solares nos telhados das casas e a tarifa social, para famílias de baixa renda. O debate atual não é sobre acabar com esses benefícios, especialmente a tarifa social, mas sobre como tornar esse sistema mais justo e transparente, quem deve pagar por ele e como garantir que o incentivo está gerando o resultado esperado sem onerar demais os outros consumidores. Faz sentido. E os materiais falam que 2026 será um ano de grandes leilões, mas um deles me chamou muita atenção, um leilão de baterias. Isso soa quase como ficção científica em larga escala para o Brasil. É para tanto? É para tanto e mais. Isso aqui é um divisor de águas. Sabe qual é o grande calcanhar de Aquiles da energia solar e da eólica? A intermitência. A intermitência. O sol não brilha de noite e o vento não sopra o tempo todo. Muitas vezes, ao meio-dia, temos uma geração solar imensa, maior do que o consumo, e essa energia se perde. As baterias resolvem exatamente isso. Elas funcionam como um reservatório artificial, então. Perfeito. É a analogia perfeita. Elas armazenam a energia que sobra nos momentos de alta geração e a injetam na rede nos horários de pico de consumo, como no início da noite, quando a geração solar já acabou, mas a demanda residencial é altíssima. Entendi. Elas trazem estabilidade. Trazem segurança e flexibilidade para o sistema, permitindo que a gente aproveite muito mais o potencial das nossas fontes renováveis. Esse leilão de abril é o primeiro passo para essa tecnologia ganhar escala no Brasil. Fantástico. Então a gente está falando de mais gente podendo escolher de quem comprar energia, de uma discussão para tornar os custos mais justos e de tecnologias novas como as baterias. Mas para tudo isso funcionar, a energia precisa chegar onde é necessária. Exato. E aí entra o último pilar dessa modernização: a expansão das linhas de transmissão. Não adianta ter um potencial eólico gigantesco no Nordeste se não conseguirmos trazer essa energia de forma eficiente para os grandes centros consumidores no Sudeste. As estradas da energia. Exato. Por isso está prevista uma expansão de quase 6.000 quilômetros de linhas.
São as grandes estradas que vão conectar a nova geração de energia do Brasil com o seu consumo. Resumindo a nossa conversa, então, a gente fica com esse cabo de guerra bem claro. De um lado, uma demanda por energia que não para de crescer, novos hábitos de consumo e a nossa eterna dependência climática com o risco imediato dos reservatórios baixos. E do outro, uma onda de inovação, abertura de mercado e novas tecnologias que prometem um futuro muito mais eficiente e limpo. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos acompanha. Com a abertura do mercado, a popularização dos painéis solares e, em breve, das baterias em larga escala, a gente está caminhando para um futuro onde o consumidor individual tem cada vez mais poder. Ele pode até gerar e gerenciar a própria energia. A grande questão que fica é como essa nova realidade, descentralizada e individual, vai conviver e se equilibrar com o sistema que, na sua base, ainda depende de um recurso totalmente centralizado, coletivo e imprevisível, como a quantidade de chuva que vai cair nos grandes reservatórios da Amazônia e do Sudeste. Essa é a grande dinâmica que vai moldar o setor elétrico brasileiro nos próximos anos. E a grande questão é a seguinte: será que o setor caminha para um cenário de estresse com risco real de preços mais altos por um descompasso entre oferta e demanda, ou será que as mudanças que estão acontecendo vão garantir a segurança do sistema? O meu argumento aqui vai ser de que os riscos imediatos, a combinação de alta demanda com reservatórios baixos, são a principal preocupação. E a minha perspectiva, por outro lado, é de que focar só nessa fotografia do momento pode ser um erro. Eu vou defender que as melhorias estruturais de longo prazo, como, por exemplo, a expansão da rede e a abertura do mercado, estão, na verdade, construindo um setor muito mais resiliente e preparado para o futuro. Olha, o meu argumento se apoia em duas realidades que a gente não pode simplesmente ignorar. Primeiro, a demanda por energia não para de crescer. E não é só por causa da economia, não. A mudança climática, ela tá reescrevendo o nosso perfil de consumo em tempo real. As ondas de calor cada vez mais frequentes disparam o uso de ar-condicionado e criam picos de demanda que a nossa infraestrutura hídrica tradicional não foi projetada para suportar com tanta folga. Segundo ponto, e talvez mais grave, são os nossos estoques de energia. Os reservatórios, que ainda são a espinha dorsal da nossa geração, com mais ou menos 60% da capacidade, estão em níveis preocupantes. Em janeiro, para ter uma ideia, o subsistema Sudeste-Centro-Oeste operava 10 pontos percentuais abaixo da média histórica. Essa combinação, para mim, é a receita para um 2026 sob pressão, com bandeiras tarifárias amarelas e vermelhas ativadas por longos períodos. Eu entendo a preocupação com esses dados de curto prazo. Eles são um alerta, claro, não dá para ignorar, mas isso é uma fotografia, né? Não é o filme completo do que está acontecendo no setor. A gente está vendo a abertura total do mercado livre de energia, que na prática funciona como um atacado, onde consumidores comerciais e industriais podem negociar contratos direto com os geradores, fugindo da tarifa regulada da distribuidora local. Isso é uma válvula de escape importante. E, além disso, os investimentos em infraestrutura são massivos. Estamos falando de quase 6.000 quilômetros de novas linhas de transmissão e, talvez o mais importante, a introdução de novas tecnologias. A gente tem um leilão de armazenamento em baterias previsto agora para abril, que é fundamental para dar estabilidade à rede, principalmente com a entrada cada vez maior de fontes intermitentes, como a solar e a eólica. É um ponto válido, mas essas soluções estruturais, elas não vão ter o impacto necessário em 2026. Os dados mostram reservatórios baixos e demanda alta. Agora, as projeções já indicam um ano inteiro sem bandeira verde. O que me preocupa de verdade é o impacto disso no bolso do consumidor e, claro, na competitividade da indústria. Um ano de bandeira vermelha é um freio na economia. Você menciona um leilão de baterias, mas qual é o cronograma realista para que essa tecnologia tenha um impacto mensurável na estabilidade da rede? A gente está falando de 2026 ou de 2030? A questão do tempo é pertinente, mas o sistema não está inerte esperando essas soluções ficarem prontas, certo? Ele possui mecanismos de gestão para o curto prazo. O acionamento das usinas termoelétricas, por exemplo, é uma resposta gerenciada, não é uma crise.
O curso disso é sinalizado pelas bandeiras, ou seja, o sistema está operando exatamente como foi desenhado. E sobre as linhas de transmissão, parte delas já está em curso e o benefício é progressivo. Essa expansão é crucial porque nos permite importar energia de forma mais eficiente de regiões com excedente, como o Nordeste com sua geração eólica, para o Sudeste, que depende mais dos reservatórios. A energia se torna mais fluida dentro do país, sabe? Mas essa fluidez ela não resolve a mudança no perfil da demanda. O consumo industrial pode até estar mais lento, mas o residencial e o comercial, eles explodem com as ondas de calor. São esses picos de consumo no final da tarde, justamente quando a geração solar começa a cair, que testam o limite do sistema. O mercado livre pode beneficiar algumas empresas, mas ele não cria mais água nos reservatórios para atender o consumo de milhões de residências, o consumo agregado. O problema de base, que é a oferta hídrica, permanece. Entendo, mas eu vejo essa questão por outro ângulo. A abertura do mercado livre é uma mitigação real do impacto econômico para o segmento comercial, que é um grande empregador e sofre muito com a volatilidade. Permitir que eles negociem contratos melhores protege uma parte importante da economia. Você tem razão, isso não enche os reservatórios. É justamente por isso que a diversificação da matriz apoiada por essa nova infraestrutura de transmissão e armazenamento é tão urgente. A gente está tratando a causa do problema e não apenas o sintoma, entende? E tem mais, a discussão sobre a racionalização dos subsídios do setor, que somam quase 50 bilhões de reais, está avançando e pode levar a uma alocação de custos mais eficiente para todo mundo. Resumindo o meu ponto, então, por mais que as perspectivas de longo prazo sejam promissoras, os dados concretos para 2026 apontam para um estresse sistêmico. A demanda crescente, que foi remodelada pelo clima, e os estoques de energia abaixo da média histórica. Bom, isso representa um risco tangível de custos mais altos e volatilidade que não deve ser subestimado. E eu concluo reafirmando que focar apenas no nível dos reservatórios é uma visão limitada. O setor elétrico brasileiro passa por uma modernização profunda, com abertura de mercado, investimentos maciços e inovação. Todas essas mudanças estão construindo um sistema mais diversificado, mais inteligente e, no fim, mais resiliente, que está se tornando mais capaz de gerenciar esses desafios hídricos conjunturais. Bom, fica claro que as duas perspectivas mostram a complexidade deste momento de transição. Essa tensão entre os riscos imediatos e os investimentos estratégicos de longo prazo é o que define o cenário atual. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.